Olá, amigos. Nós estamos aqui com mais uma série de entrevistas, né? Continuando hoje. Hoje temos o Wesley Camargo conosco. Obrigado, Wesley. Nós hoje vamos ter uma conversa muito legal. Obrigado por você estar participando. Obrigado eu pelo convite, Mônica. É um prazer estar aqui com você e esclarecer as dúvidas do pessoal. Muito legal. Vamos conversar sobre um assunto muito legal hoje. O tema de hoje é viver no exterior, mitos e verdades. Muitas coisas que a gente ouve, não sabe se é verdade, se não é. Então, uma pessoa que já passou por várias situações, como o Wesley, ele pode contar para a gente um pouquinho da experiência deles. Wesley, você poderia se apresentar um pouquinho para o nosso público, por favor? Claro. Bom, eu sou Wesley Camargo. Eu trabalho com tecnologia. Eu sou natural de São Roque, é uma cidade no interior de São Paulo. Eu morei mais ou menos uns 10 anos em São Paulo, então é legal para comparar também, né? Como que é a vida lá, como que é fora. Eu sou Microsoft MVP, então eu gosto de compartilhar meu conteúdo técnico, então acabei ganhando isso. Sou apaixonado por tecnologia, então eu gosto de computadores e tudo que é novo, assim, de aparelho, celular, essas coisas eu gosto bastante. Uhum. E acho que é isso. Tá. Então, quando você estava morando no Brasil, você estava morando na cidade de São Paulo, foi isso? Sim, Foi o último sim, lugar que você morou no Brasil. Isso exatamente. faz quanto tempo que você saiu do Brasil e por quê? Bom, eu saí de lá em 2020, no meio da pandemia. Hum, Então, foi bem no meio mesmo. Na verdade, a gente estava para viajar em março. Uma semana antes, já, as malas estavam prontas já. Uma semana antes fechou a fronteira e a gente ficou preso lá até agosto, mais ou menos. Então, foi bem no meio da bagunça. uhum, Aí a gente, eu sou casado, né? Então a Gabi, ela também faz aula com a Mônica. Ela A gente decidiu que a gente queria sair, porque a gente gosta muito de viajar, né? A gente já tinha feito mochilão na Europa 2 vezes, então a gente já conhecia outras culturas, já viu que as coisas podem ser diferentes, né, do Brasil, então a gente não tem noção de que a gente está numa bolha, né? Então a gente mora no Brasil, mas a gente não sabe como as coisas funcionam em outros países, né? E também a insegurança, né? A gente sabe que o Brasil é bem violento, São Paulo é violento. Eu tive carro roubado, tive notebook, celular roubado. Então a gente pensa, né? Poxa, vou ficar aqui, correr o risco de ser assaltado ou de acontecer alguma coisa pior. E como a gente já tinha feito um mochilão, a gente sabia que o que esperar, né? Como em uhum. outros países, mais a sensação de segurança é maior. E outro motivo foi poder progredir na carreira, né? Então, eu já estava trabalhando fazia uns 10 anos no Brasil com TI, eu queria dar um passo além, né, do que eu já tinha vivido. Tipo um upgrade na sua vida, né? Isso, exatamente. E você já morou em que países? Eu morei no Brasil, obviamente, e depois, quando eu saí do Brasil no meio da pandemia, eu mudei para Polônia, morei um ano lá, e aí depois de um ano a gente mudou de novo para Holanda. Então faz um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio. E como foi conseguir essa transferência do Brasil para a Polônia e depois da Polônia para a Holanda? Como foi? Foi você que procurou o trabalho? Como foi? Alguém te chamou? Então, na verdade, em 2017, eu tinha recebido uma oferta de ir para Portugal. Aí, por alguns motivos, eu decidi não ir e a gente começou a pensar bastante nisso, né? Uhum. E aí, mais ou menos no mesmo ano, eu comecei a procurar, a olhar bastante vagas, né, na minha área de TI, que tem bastante vaga de emprego. E aí, olhando bastante no LinkedIn. E aí eu fui treinando, né? Eu via que meu inglês ainda não estava bom, eu fui melhorando ele, eu fiz algumas entrevistas, não deu certo, algumas por causa do inglês, explicitamente dito, né? Olha, seu inglês, infelizmente, não está no nível que dê para vir. E aí eu fui treinando, com a própria entrevista algumas vezes, fui pagando aula
particular para melhorar o inglês, ainda no Brasil, até que deu certo. Então, eu mandava para vários países diferentes, várias empresas, e aí deu certo na Polônia, e aí eu fui para lá. Uhum. E como foi a sua experiência lá? Você gostou da Polônia? É bem diferente. Então, é difícil de comparar, né? Primeiro que tem um choque da diferença do Brasil para o resto. Uhum. Então, independente de qual país da Europa você for, vai ser diferente. Mas lá, a gente pensa Polônia, frio, né, e tal. Não, não é. É frio no inverno, no verão é um verão quente igual no Brasil. Ah, que bom, que bom. Mas a cultura de lá é bem diferente, né? Eles são eslávicos, vem a língua que eles falam é polonês, né? Vem da língua eslava, então é completamente diferente do português. Então tem sons que eu ainda não consegui pronunciar, e as palavras não têm nada a ver com nada, então não dá para tentar adivinhar. Aí foi bem difícil porque você tem que aprender tudo do zero, né? Então você tá no Brasil, você sabe qual que é a marca, sei lá, do bacon que você gosta. Aí você chega Sim. lá, você não conhece nada. Você tem que Uhum. tentativa e erro, né? Compra um, experimenta, não gostou, vai pro próximo. Uhum. Uhum. E é difícil no supermercado também, né? Porque, como eu disse, a língua é diferente. Então, eu lembro nas primeiras vezes, assim, eu gastava 1h30 dentro do mercado para comprar uma cestinha, porque tudo eu tinha que traduzir. E hoje em dia ainda é mais fácil, né? O Google Translator é seu amigo, né? Então, você Isso. liga ele na câmera, aponta, e você consegue traduzir. Então, Com muito melhor certeza. que pegar um dicionário, né? Com E fazer certeza, igual né? antigamente. Tempos modernos já são, né, muito diferentes. Ajuda bastante, É, mas mesmo assim gastava bastante tempo, né? E mas, é cansativo, né? Você não sabe como as coisas funcionam, você tenta pedir ajuda, às vezes as pessoas não ajudam, então é uma cultura diferente do que a gente está acostumado. O brasileiro, ele é muito receptivo, né? Então, se a gente receber um holandês, um polonês, um alemão, por mais que a pessoa não fale português, a gente vai tentar ajudar e vai querer resolver, vai ter uma empatia maior com ele, né? E nem sempre isso acontece nos outros países, né? Então, a gente espera essa reação que a gente teria como brasileiro e aí a gente não tem. Então, essa diferença de cultura é bem interessante, né? é verdade. Bem, isso você já falou até um pouquinho das coisas que a gente vai conversar no nosso mitos e verdades, né? Então, a primeira coisa que eu queria saber, se é mito ou verdade? Para você se mudar para outro país, principalmente na Europa, você tem que saber inglês fluente e um pouco do idioma local? Mito ou verdade? Depende muito do país que você está indo e depende muito do que você pretende. Então, assim, na minha área de tecnologia, o inglês você tem que ter para trabalhar. O idioma local, eu acredito que você consegue sobreviver sem, mas vai fazer falta para você se integrar. Então, por exemplo, hoje eu tive uma situação que aconteceu isso. Eu estava esperando o trem, e aí o trem estava atrasado, e aí de repente falou alguma coisa no alto-falante que eu não entendi, porque eu ainda não falo holandês fluente. Eu vi que todo mundo saiu correndo para outra plataforma e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu deduzi que era isso. Então Uhum. eu tive que procurar e tal para saber o que estava acontecendo. Então nessas situações faz falta. Sim. Mas o inglês é suficiente para você sobreviver. Você vai encontrar pessoas que falam bem, muitas vezes muito melhor que você. Então, o meu inglês aqui perto dos holandeses é um nível bem abaixo do deles. Uhum. Na Polônia tem bastante gente que fala, bastante gente que não fala. Então depende muito do país e do que você pretende. Se você quer trabalhar em tecnologia, você precisa do inglês. Se você quer trabalhar numa coisa que não precisa tanta comunicação, talvez seja. Básico, talvez, do inglês já seja suficiente. Sim, mas eu acho que o básico também, a gente tem uma visão no Brasil que a gente tem que falar perfeitamente. E não é assim. Uhum. Do meu ponto de vista, você tem que falar o suficiente para entender e ser entendido. Uhum. Então, Se comunicar. se comunicar, exatamente. Você tem que estabelecer uma comunicação ali. Não importa se você vai falar um verbo errado, se você vai errar na gramática, mas Uhum. você tem que
destravar. Então, quando a gente está no Brasil, a gente quer fazer perfeito. Sim. Mas quando você muda para um país, você tem que resolver a situação. Não é mais a aula ali que, se você falar, demorar para falar, tudo bem. Não, você tem que resolver rápido. E às vezes você não tem tempo de A pensar e pessoa está ali formular. aguardando sua resposta, não tem nada, não tem tempo de ficar pensando na gramática, a palavra certa. Você quer resolver aquele problema naquele momento, né? Exatamente. O choque cultural afeta o lado psicológico da pessoa. Eu acho que se a pessoa não estiver preparada, sim, porque, como eu disse, tem situações que as pessoas vão querer te ajudar, mas tem situações que não. Como eu disse, o brasileiro é bem receptivo, ele vai ter empatia. Na Europa, as pessoas são um pouco mais fechadas. Então, dificilmente elas vão ter uma empatia com alguém que ela acabou de ver na rua e querer te ajudar. Então, você vai tentar resolver a situação, a pessoa não vai te dar muita bola e você vai ter que dar um jeito de resolver. Então, isso aí é bem estressante, principalmente no começo, quando você não conhece tudo, né? E quanto aos costumes das pessoas? Que eles têm um modo de vida deles, né? Então você já entra naquele meio, isso causa um pouco de ansiedade, nervoso, como é? Eu acho que depende muito de com quem você convive. Eu convivo aqui, eu tenho mais amigos brasileiros do que de outras nacionalidades. Tenho também de outras nacionalidades, mas minha maior experiência é com brasileiros. Os Dutch, sim, eles têm, os holandeses, sim, eles têm bastante hábitos que são diferentes. Então, por exemplo, ir para o parque, qualquer solzinho que aparece, todo mundo corre para o parque, porque aqui não tem, o sol não é tão comum igual no Brasil. Uhum. Eles são mais diretos. Então, no Brasil, a gente se preocupa muito com como a pessoa vai receber uma informação. Não Então, ferir os sentimentos da pessoa com quem a gente está exatamente, falando. A gente põe filtro. Os exatamente. holandeses não têm filtro, falam Não tem direto o fio. que pensa. O clima. Você já falou um pouquinho da Polônia, que a Polônia não é tão fria como o pessoal pensa, é só no inverno. Mas Uhum. como foi lá? Você passou o inverno na Polônia? Passei. A gente não pegou um inverno muito rigoroso, mas a gente teve dias que a gente pegou -17. Então é bem frio. Mas a percepção de frio é diferente do Brasil, não só na Polônia, mas aqui na Holanda também, né? No Brasil a gente não tem isolamento nas casas, né? Não tem aquecimento. Então eu passava mais frio na casa da minha sogra, na casa da minha avó em São Roque, em Ibiúna, do que aqui. Mesmo com -17, né? Então tudo é vedado, tudo tem aquecimento. E lá o clima, lá e aqui, né, na Europa, né, no geral, é frio durante o inverno e quente durante o verão. A diferença é que o verão é mais curto que no Brasil. Então, no Brasil é calor de outubro a março. Então, quase 6 meses aí de calor, calor mesmo. Aqui é mais curto, então é 1 ou 2 meses, com alguns picos aí no meio. Ano passado a gente chegou a pegar 38 graus aqui em Amsterdã. Eu nunca peguei 38 graus em São Paulo, então é bem relativo, né? E aí no inverno ele é mais úmido que no Brasil. No Brasil não chove no inverno, aqui chove bastante. Sim. Na Holanda não neva tanto, neva, mas é menos comum, né? É raro, porque a temperatura não chega a ficar negativa. Uhum. Fica, mas menos frequente. Uhum. Então ela fica ali 0, 1, 2, então não chega a nevar, né? A neve ela só acontece quando está negativo. Na Polônia não, já na Polônia ficava mais frequente, então teve mais neve, mas também não chegou a nevar muito, né? Eu conheci pessoas lá que me falaram, poxa, quando era antigamente, chegava a -30. Todo mundo no Brasil acha que na Europa todo mundo é rico. Você está rico, Wesley? Quem me Conte aí. dera, quem me dera. Não, eu acho que assim, a percepção é diferente, né? Assim, a gente olha o salário, vou ganhar em euro e tudo mais, mas o custo de vida é bem alto, né? Então, eu estava até procurando aqui para falar, o salário mínimo no Brasil é R$ 1.300, na Holanda é 1.600 euros. Mas o que acontece é que as coisas aqui são muito mais acessíveis.
Então, por exemplo, um iPhone aqui custa 1.300 euros. No Brasil, custa 8.300 reais. Então, aqui eu tenho que trabalhar menos de um mês para comprar um iPhone. No Brasil, eu tenho que trabalhar 6 meses com o salário mínimo para comprar. Então, não é que as pessoas são ricas, elas têm mais acesso, oportunidades, mas o custo de vida aqui também é bem alto. Então, um aluguel aqui chega fácil a 2.000 euros. Então, se você for pensar nisso, você vê que as pessoas, não é que elas são ricas, né? Elas ganham mais, mas elas também gastam mais. As pessoas espertas são aquelas que conseguem economizar, por quê? Porque daí elas economizam mais também. Mas depende muito do estilo de vida, né? De aonde você quer morar. Amsterdã é uma cidade cara, assim como qualquer capital na Europa. Então, tudo depende muito. Mas, assim, eu gostaria, viu, Mônica, que todo mundo na Europa fosse rico. Eu também, Wesley. Outro tópico que é muito polêmico. O sistema médico. É igual ao do Brasil? Não, completamente diferente. Eu sei. Na verdade, aqui o sistema, ele, na Europa no geral, né, pelo menos na Polônia e eu ouvi de outros países, você tem um médico da família, que você tem que passar nele primeiro, e aí esse médico vai aí avaliar se você precisa ir para um especialista ou não. Então, assim, tem alguns exames também que no Brasil são rotina, que aqui não são tão fáceis de você conseguir, justamente por esse médico da família. Então, por exemplo, um exame de tireoide, que no Brasil você faria muito fácil, aqui você tem que meio que convencer o médico que você precisa daquilo. Então, é um pouco mais estressante, vamos dizer. Na Polônia, o sistema é público, igual ao SUS. Ele chama ZUS, com Z. Que engraçado. Mas lá eu tinha médico particular, como se fosse um convênio do Brasil, né, que a empresa pagava. Mas aqui na Holanda não tem isso. Na verdade, aqui é um sistema misto, né? Ele é público e particular ao mesmo tempo. Então, todo mundo que trabalha é obrigado a pagar. Então, dá mais ou menos uns 150 euros por pessoa. E aí, esse dinheiro vai para um fundo do governo e o governo distribui para as clínicas. E aí, hospitais, etc. E aí, você tem que ir nessas clínicas para receber o atendimento. Então, ele é um pouquinho diferente do Brasil. E uma coisa que a gente não percebe é que, assim, no Brasil tem o SUS, tem bastante problema, mas o SUS é bom. A gente não imagina o quão bom é até a gente sair e perder isso. É verdade. E tem o problema, esse médico de família, e acho que muitas pessoas que estão morando na Holanda vão concordar comigo, que muitas vezes você precisa de um atendimento, né? Ele mal olha para você, tá com o olho no computador, alguma coisa, e geralmente diz, não, tá tudo bem, vai deitar, beba mais água, tome um paracetamol. Né? Aqui é famoso pelo paracetamol, tudo, paracetamol resolve tudo. Todos os problemas, dedo quebrado, dor de cabeça, mão sangrando, toma paracetamol. É isso mesmo, você não concorda com a sua experiência? Sim, aqui é uma piadinha interna já, né? Qualquer coisa é paracetamol. Há 17 anos, quando eu cheguei na Holanda, eu precisei fazer uma cirurgia na minha mão. Você acredita que eu deitei na maca, não tinha nenhum roupão, nada, eu deitei na maca com a roupa que eu estava, sapato e tudo. Aí estendi minha mão, foi na minha mão a cirurgia. Muito pouca anestesia que eu recebi. Gritei muito, meu marido do meu lado, me segurando, tá? Depois que terminou a cirurgia, vá para casa, se tiver dor, em 4 horas tome paracetamol. Não teve um anti-inflamatório, não teve um remédio para dor mais forte do que o paracetamol, porque minha mão foi cortada, eu a cirurgia. Então, saí 20 minutos depois da cirurgia, pode ir para casa. Com os olhos bem inchados, chorando, que eu estava de dor, que eu sentia os cortes todos. Foi realmente um pouco traumatizante. Então,
Às vezes as pessoas dizem, por que que você mantém ainda seu plano de saúde no Brasil? Quando a gente vai para o Brasil, muita gente vai para Portugal, porque aqui na Holanda realmente não é assim como a gente quer. O parto, geralmente, as mulheres, tem muita gente que vai para o Brasil fazer o parto, porque na Holanda eles só querem fazer, na maioria das vezes, parto natural, né? Muitas mulheres querem, é o sonho das mulheres, mas tem vezes que tem outras mulheres que não querem, preferem uma coisa sem dor, né? E na Holanda não se tem essa opção, só se estiver correndo muito risco a criança e a mãe, né? Então, pode ter o bebê em casa, na Holanda, é normal. Incentivo, né? Até em É, casa. você escolhe se você quer ter o bebê em casa ou se você quer ir para o hospital. Aí tem uma pessoa que vai cuidar, vai lhe ajudar. É muito diferente. Não dá, a gente nunca vai diretamente para os especialistas, como a gente vai no Brasil, né? Eu quero ir no endocrinologista, aí marca. Não. Só se o médico de família achar que você precisa. Caso contrário, não adianta, porque ele não tem como ir, porque ele tem que dar uma indicação, passar um documento pelo computador, e com esse documento que eles passam pelo computador é que a gente pode ir para marcar as consultas nos hospitais. Ok, vamos mudar um pouquinho. Você falou um pouquinho sobre o que eu vou perguntar agora, Wesley. Você falou que você tem que aprender tudo de novo. Você não sabe nem comprar uma comida, não sabe se é aquela comida que você está achando que é. Você às vezes se sente uma criança. É verdade isso? É verdade, exatamente. Tem que aprender tudo, desde como declarar um imposto de renda, até como funciona um caixa no supermercado, quais produtos você tem que comprar, quais produtos são bons, Uhum. a cultura das pessoas, como que você vai lidar com elas, é tudo novo, né? Então, quando eu vim para a Holanda não foi tanto, porque eu já tinha ido na Polônia, eu já tinha uma certa experiência, né, com a Uhum. mudança, mas na Polônia foi bem difícil, né? Como eu disse, gastava 1h30 dentro do mercado para comprar meia dúzia de coisas ali que eu não sabia o que comprar. Aqui na Holanda é diferente também os mercados, né? Então, não tem o conceito de hipermercado aqui, né? Igual tem no Brasil. Então, você vai no Carrefour, por exemplo. Uhum. Aqui são mercados menores. Uhum. No Carrefour, isso na Polônia me ajudava bastante, porque eu ia nesses hipermercados e tinha tudo lá. Então eu ia achar lá. Aqui Uhum. não é a mesma coisa. Então, se Tem eu que quiser alguma ver coisa. aonde você acha aquele produto. Tem que procurar. Exatamente. Por isso que é bom, porque tem os grupos de apoio, os brasileiros se apoiando, né? Grupo de brasileiros na Holanda, em Amsterdã. Então todo mundo sempre está dando uma dica um para o outro. Onde é que eu acho leite condensado? Onde é que eu acho isso? Como é o nome desse produto em holandês? Né? O Isso. pessoal escreve lá em um da dica. Eu acho muito legal esse apoio que os brasileiros se dão. Falando em apoio, Wesley, você falou também no começo que nós somos brasileiros, é natural nosso ajudar todo mundo, nós gostamos de receber todo mundo bem, e na verdade, quando é o contrário, não é tão bem assim. Você sentiu que você teve ajuda quando você chegou nesses países? As pessoas ao seu redor lhe ajudavam a procurar casa, a, e se inscrever para o médico? Como foi isso? Na Polônia eu tive a ajuda de um rapaz que trabalhava comigo, né? Então eu entrei para a empresa e eu perguntava algumas coisas para ele, mas como era pandemia, não foi tão próximo, né? Ele morava em outra cidade, era umas 3 horas, então a gente se viu uma vez só. Então eu perguntava muita coisa para ele no WhatsApp mesmo, como que eu faço tal coisa, me ajuda com isso, aí ele apoiava. Mas casa lá eu tive que procurar meio que sozinho. Quando a gente mudou para cá foi um pouco mais fácil, porque a gente já tinha um pouco essa experiência da Polônia, mas eu recebi bastante ajuda dos meus colegas de novo de trabalho, dessa vez no mesmo escritório que eu, aqui na mesma cidade, em Amsterdã. Uhum. Aí eu consegui tirar mais dúvidas. Na verdade, assim, a Holanda tem pessoas do mundo inteiro. Então a gente não vai ver só holandês aqui. Então tem pessoas de todas as nacionalidades. Ela é multicultural, né, que a gente fala aqui. Então, você vai achar restaurante de todo tipo. Pessoas vão trabalhar com você de todos os lugares, né?
Até uma coisa que é interessante, na minha empresa eu trabalho com gente do mundo inteiro. Sim. Então, tem gente da Índia, da China, dos Estados Unidos, do Brasil, da Colômbia, e lá eles entregaram esse livrinho para me ajudar. Então, a Culture Map é o mapa da cultura, né? O mapa cultural. Então, aqui fala de país, da cultura de vários países. Uhum. Então, ele explica, né, que tem sociedades que são mais hierarquizadas, né? Então, por exemplo, Índia, leste europeu, eles gostam bastante de ter uma hierarquia. A Holanda, por exemplo, eles não gostam, então eles são mais flat, então você tem mais liberdade. Highly skilled. High skilled. Traduzindo uma pessoa com autoconhecimento, né? Não autoconhecimento, mas eu mesmo, né? Mas não, um grande conhecimento de uma área específica. Sim, a minha área de experiência é TI, né? Aqui na Holanda, se eu não me engano, você tem que ter pelo menos 5 anos de experiência em uma das áreas que entram, né, para o High Skilled. E você tem que. Você não precisa demonstrar, eu não precisei demonstrar experiência fazendo teste nem nada, só uma entrevista normal, mas você tem que ter comprovadamente com carteira assinada, contrato de trabalho, e alguma coisa que prove, né, que você tem essa experiência. Só para complementar, e tem um processo assim que as empresas têm que fazer, né? Primeiro eles colocam a vaga, eles abrem a vaga e tentam contratar no mercado do país, né? Então vão tentar contratar alguém da Holanda. Depois de algum tempo, eu não lembro exatamente, é um mês, alguma coisa assim, aí eles são autorizados de procurar fora, em outros países aí que você consegue vir. Então, é meio burocrático, toma algum tempo, alguns meses, mas é possível, mas tem que ter essa experiência. A regra dos 30%, muita gente pensa que ela é ligada com high skilled, e confunde mesmo, eu também pensei nisso no começo, mas ela não é ligada exatamente ao high skilled. Ela é ligada a pessoas que não moram na Holanda e vão mudar para cá. Aí o governo, como não tem pessoas suficientes em várias áreas, ele dá um benefício fiscal em que 30% do seu salário não é cobrado nenhuma taxa. Então, você não paga imposto em 30% do seu salário. Então, assim, se eu morar, por exemplo, eu morava na Polônia, eu quero mudar para cá, mesmo se eu não for high skilled, eu consigo pegar esse 30% porque está acima dessa distância, né? São 160 quilômetros, se eu não me engano, da fronteira. Então, qualquer lugar acima de 160 quilômetros, se você muda para a Holanda, você tem esse benefício que 30% do salário não é cobrado imposto. Mas essa cobrança de apenas 70% do salário, tem um período específico? É por 5 anos? Por quanto tempo é? Sim, atualmente são 5 anos. Eu ouvi dizer que antigamente eram 8, né? Eles reduziram para 5. Então, depois desses 5 anos, você é cobrado, o imposto é cobrado como se você fosse alguém que um holandês nativo, né? Uhum. Mas, se você se mudar daqui, depois de 5 anos, ficar 6 meses fora e retornar, aí você consegue de novo esse benefício. Você aconselharia as pessoas que pensam em vir morar na Europa, principalmente na Holanda? Você tem algumas dicas, algumas coisas que você poderia já dar uma ajudinha para o pessoal? Uhum. Eu acho que o principal seria o inglês, né? Claro, né? Portugal não precisa. Espanhol, na Espanha eu aconselharia o espanhol, porque é muito mais fácil, né? A gente consegue entender bastante do espanhol. Mas se não for esses países, eu aconselharia aperfeiçoar o inglês. Não precisa ser fluente, o mínimo para manter uma conversa. Então, não que não seja para trabalhar, mas para você resolver situações do dia a dia, você tem que conseguir se comunicar. Hoje em dia, o tradutor ajuda bastante, né, o Google, Uhum. mas não é 100%.
Eu acho que se você trabalha em uma área específica, você tem que se especializar na sua área, então não seja tão generalista, pelo menos na área de TI, né? Você tem várias áreas dentro da área de TI, então seja bom em uma coisa, foque nela. O meu foco é DevOps, é bem difícil de explicar o que é DevOps, até para quem é da área, mas, por exemplo, você pode ser programador. Então, se especialize em uma área e seja muito bom naquela área. E o holandês? E o holandês, tem que Me aprender. conte aí. Como é que está sendo sua vida com o holandês? Você contou do trem lá É difícil aprender? Eu acho que se você tiver uma base de inglês, ele é um pouco mais fácil. Então, como eu disse da Polônia, né, a língua é completamente diferente de qualquer coisa. Então, é bem diferente. O holandês ele é parecido com o inglês, tem algumas palavras que você consegue adivinhar, algumas palavras são iguais, mas é um pouquinho mais fácil que o polonês. Mas ele é difícil, né? Porque não é a nossa língua nativa, né? Então, eu falei do espanhol. O espanhol, 80% de uma conversa em espanhol você vai entender. O holandês, agora que eu estou começando a pegar algumas coisas, eu vejo pessoas, escuto pessoas falando, né, perto, eu entendo do que elas estão falando sobre, mas eu acho que assim, se você pretende morar por um tempo maior no país, eu acho que você tem que ter a língua, né, até para você se integrar, né, eu falei da situação do trem, mas você saber o que está acontecendo ao seu redor, né, o que as pessoas estão falando, você quer fazer um contrato de aluguel de casa, você consegue ler o contrato e saber o que está acontecendo, você fica menos dependente. Para você chegar na Holanda, eu não acho que você precise de aprender holandês ainda no Brasil. Se você puder, ótimo, muito melhor. Mas você consegue se virar com inglês, mas eu acho que no médio e longo prazo você tem que sim aprender a língua, seja holandês ou qualquer outra língua do país que você está querendo morar. Polonês, ou espanhol, ou francês. Então, no longo prazo, para você se sentir parte da sociedade, né? Eu acho que Sim, você tem. é isso que você falou, no longo prazo, porque um idioma não se aprende assim de um dia para o outro, né? Essas coisas de aprenda holandês em 2 semanas, em 3 meses, isso não existe. É uma coisa que você tem que demora, né? Que você só tem poucas aulas por semana. Então, comece desde cedo, né? Que você já vai começando pegando uma base. Então, depois de um tempo, você já está entendendo. Tipo, o Wesley agora já está entendendo um pouquinho mais. E depois vai chegar a hora que ele vai poder falar bem também. É uma questão de tempo e de paciência. Wesley, eu agradeço muito sua entrevista hoje, foi muito esclarecedora. Eu que Você agradeço o tem... convite. Você falou muita coisa legal para gente, muito obrigada. Eu aprendi muito e eu acho que as pessoas que estão assistindo o vídeo também, tá? Muitíssimo Legal. obrigada por sua participação. Eu que agradeço, o prazer foi meu.